Olá, meus amigos, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto rápido, agentes públicos. Eu vou dar apenas algumas dicas, conceituar o que são e dar a classificação. Lá no meu Instagram, @cintiafigueiredo.m, eu tenho postado algumas dicas, mapas mentais, esqueminhas sobre artigos importantes que caem em concurso. Depois confiram lá e me sigam. E aqui também, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no meu canal, ative o sininho que ainda vai ter muito conteúdo legal postado aqui. Então, a Lei 8429 de 1992, ela conceitua agente público no artigo 2º. Essa lei é a Lei da Improbidade Administrativa. E o que fala nesse artigo? Olha, reputa-se agente público para efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Transitoriamente vai ser aquele que está contratado pela administração devido a alguma necessidade excepcional, temporária. E sem remuneração é o mesário, o jurado, é aquele que está exercendo por um dia uma função importante e aí ele não vai ser remunerado por isso, e sim compensado com folgas, algo depois, posteriormente. E aí, então, o agente público exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, um mandato, um cargo, um emprego ou uma função pública. Mediante o quê? Ele pode ser eleito, nomeado, designado, contratado. Ou qualquer outra forma, ele pode investir no cargo ou qualquer outro vínculo, né, que ele pode ter. E aí, aonde que ele presta esses serviços? Nas entidades mencionadas no artigo anterior. Quais entidades? Na administração direta, na indireta e nas delegatárias de serviços públicos. A administração direta é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Na administração indireta, são as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações. E aí, nas delegatárias e de serviços públicos, são as concessionárias de serviços públicos, as permissionárias, os notários, os registradores. Depois nós vamos ver, conferir de um em um, em aula específica. Por hora, nós estamos conceituando os agentes públicos e então vamos repetir o artigo 2º. Reputa-se, então, agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, contratado ou mesário, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, um mandato, um cargo, um emprego, uma função pública, na administração direta, na administração indireta e nas delegatárias de serviços públicos. Então, vamos ver o desenrolar, né, deste artigo novamente. Os agentes públicos, eles são pessoas físicas, sempre não podem ser pessoas jurídicas. Eles, então, exercem atividade transitória ou permanente. Quem exerce atividade permanente é aquele efetivo que presta concurso público, é aprovado, nomeado, empossado e só sai de lá se ele exonerar ou se ele aposentar. E de forma transitória, é aquele que eu disse, né, que tem um contrato, uma função pública, devido a uma atividade excepcional, né, um excepcional interesse público, uma necessidade transitória que está ocorrendo naquele local. Exemplo, médicos, enfermeiros, agora na época da pandemia, muitos estão sendo contratados. Então, eles vão ser agentes públicos, mas exercendo uma atividade transitória. O contrato vai acabar, vai chegar ao fim e eles vão ser, né, mandados embora, né? Vai haver rescisão do contrato. E isso pode ser com remuneração ou sem remuneração. A regra é que seja com remuneração. Mas pode ser sem? Pode, igual eu disse, no mesário, no jurado, que são serviços relevantes, mas que exercidos por um dia, por um momento. Então, eles são compensados por estar ali, mas eles não são remunerados. Na verdade, eles estão representando a sociedade, né? Muitas vezes nesse serviço. O jurado está representando a sociedade. O mesário também está exercendo uma atividade, né, honorífica, de estar ali ajudando nas eleições. Então, tudo isso, essas pessoas, quando estão nessas funções, são agentes públicos, só que eles não recebem remuneração. Mas isso não faz com que eles deixem de ser agentes públicos. Por quê? Porque os agentes públicos, eles podem exercer atividade
de forma transitória ou permanente, com remuneração ou sem remuneração. E a investidura ou vínculo? Pode ser por qual meio? Pode ser por eleição, pode ser por nomeação, pode ser por designação, contratação ou até mesmo outros tipos de vínculos. A eleição é quando a pessoa é candidata a algum cargo, e aí, se ela é eleita, ela exerce o mandato eletivo. A nomeação é quando a pessoa fez concurso público. Ela pode exercer cargo público ou emprego público. A designação é quando ela exerce uma função, ou seja, ela está lá no cargo público efetivo dela, e aí ela é designada a exercer uma função de confiança, de chefia, por exemplo. Aí ela é designada. Ou então a contratação é quando a pessoa é um agente público de forma transitória. Como eu disse, no caso dos médicos e dos enfermeiros, eles são contratados agora na época da pandemia, nos municípios que precisam aumentar sua força de trabalho, né, nos hospitais, e aí eles são tidos como agentes públicos que exercem uma função pública. Então, em regra, de forma simples, é isso. Eleição, uma forma de investidura, o agente público vai exercer um mandato eletivo. A outra forma de investidura, nomeação, o agente público vai exercer um cargo público ou emprego público. Designação vai exercer uma função pública. Contratação também vai exercer uma função pública ou um emprego público. Depois, teremos regrinhas, porque esse assunto ele consegue ser aprofundado. Por quê? Porque existem os agentes de endemias, que é uma exceção, que aí no caso ele é um contratado que tem um emprego público. Existem os, igual eu disse, os designados efetivos, que aí eles têm uma função pública. Existem também os contratados transitoriamente, que exercem função pública. Então, eu estou passando uma regra mais geral. É o superficial, para vocês terem uma noção de administração pública. Eu não estou falando, aprofundando em exceções, eu estou falando a regra, tá? Então, é isso que eu disse. Em quais entidades atuam? Na administração direta, que aí pode ser a União, nos estados, Distrito Federal e municípios, né? Prefeituras, nos governos, no executivo. Aí aqui engloba o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá bom? Todos os três poderes. Administração indireta. Aí tá as autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. E as delegatárias de serviços públicos, que são as concessionárias, as permissionárias, os notários. Então, esses são os locais, as entidades que os agentes públicos atuam. E quais são as classificações dos agentes públicos? Os agentes públicos podem ser agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados e agentes credenciados. Os agentes políticos, eles são aqueles que estão no primeiro escalão, no mais alto escalão do governo. São aqueles que têm função de governo e função política. Eles não exercem função administrativa, tá? Eles dão diretrizes, eles ditam as regras, eles não põem a mão na massa. Eles que dão as políticas públicas, elaboram as políticas públicas, igual está escrito aqui. Eles que exercem a função de dar as diretrizes. Eles têm prerrogativas, ou seja, de forma mais simples, vantagens, mas também responsabilidades grandes que estão previstas na Constituição ou em leis especiais. E eles percebem subsídios em regra, tá bom? Quem são os agentes políticos? São os chefes do Poder Executivo, o prefeito, o governador, o presidente. Eu juro que um dia eu vou melhorar essa letra, tá? Quando eu tiver uma caneta. Os auxiliares imediatos do chefe do Poder Executivo, os secretários municipais, os secretários de Estado, são os ministros de Estado, eles são também agentes políticos.
Os membros do Poder Legislativo, deputado estadual, deputado federal, senadores, vereadores, os juízes, os membros do Ministério Público. Então, não podemos falar que os agentes políticos sempre são eleitos. Por quê? Porque os únicos que são eleitos são os chefes do Poder Executivo e os membros do Poder Legislativo. Só que os auxiliares imediatos do chefe do Poder Executivo, que são os secretários, os ministros, eles não são eleitos. Eles são designados pelos prefeitos, presidentes, governadores. Olha o termo, designados. Então, lembra aquilo que eu falei da designação, que vai ter uma função pública? Pode ser ou um efetivo tendo essa função pública ou um de fora tendo essa função pública, tá bom? E aí, e também não se pode falar que é cargo eletivo, os agentes públicos, porque os juízes, os membros do Ministério Público, como os promotores, eles fazem concursos públicos. Então, alguns agentes públicos são eleitos, mas não podemos falar que são todos, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma informação. Eles atuam, né, com liberdade funcional, porque tudo que eles fazem vem da Constituição. E eles, como eu disse, passam diretrizes e eles ocupam um nível mais elevado dentro da estrutura do Estado. E aí são os membros do Judiciário, magistrados, membros do Ministério Público, procuradores, promotores, os membros dos tribunais de contas, que são os ministros e os conselheiros, e os representantes diplomáticos, os chefes do executivo, seus auxiliares imediatos e os membros do poder legislativo. Todos esses são agentes políticos. E os agentes administrativos? Os agentes administrativos são aqueles servidores públicos em sentido amplo. Por que aqui eu falo em sentido amplo? Porque aqui você vai ver que tem 3 grupos, os agentes administrativos. E aí, dentro desse grupo, nós vamos ver os servidores públicos em sentido estrito, que aí é o servidor público mesmo, aquele estatutário. Então, tá, agentes administrativos ou servidores públicos em sentido amplo, eles prestam serviços aos órgãos e entidades da administração pública. Eles exercem função administrativa, ou seja, eles são os agentes administrativos que colocam a mão na massa, que seguem, em regra, as diretrizes dos agentes políticos. Eles trabalham na administração pública com a sua função administrativa. Eles possuem um vínculo profissional e eles recebem remuneração, tá? Não é subsídio. Ou seja, o seu vínculo de emprego está ali na administração pública. Sua fonte de renda, sua profissão é ser agente administrativo, é estar ali na administração, prestando o seu serviço público. Então, eles são os agentes administrativos, servidores públicos em sentido amplo. E desses servidores públicos em sentido amplo, nós temos 3 grupos, que são os servidores públicos em sentido estrito, que são os estatutários, são os empregados públicos, que são os seletistas, e os servidores temporários, que são aqueles que eu falei que são contratados, exercem função transitória e têm uma função pública. Olha só, os servidores públicos em sentido estrito são os estatutários e têm cargo público. Os empregados públicos são os seletistas e eles têm emprego público. E os servidores temporários são os contratados, têm um contrato especial de direito público e eles exercem, na verdade, uma função pública. Então, prestem atenção nesses termos, porque são diferentes e eles são usados como pegadinha nas questões de concurso. Então, vamos explicar de um em um. Servidores públicos em sentido estrito, que aqui agentes administrativos são servidores públicos em sentido amplo. Aí, a classificação é servidores públicos em sentido estrito, empregados públicos e servidores temporários. Quem são os servidores públicos em sentido estrito? São os estatutários, ou seja, o vínculo que eles têm com a administração é dado por lei. Eles têm um cargo público efetivo ou então em comissão. Nossa, mas então peraí. Deixa eu recapitular
raciocinar. Os servidores públicos em sentido estrito, eles podem ser comissionados? Não são só os efetivos? Não, eles podem sim ser comissionados, não são só os efetivos. Os servidores públicos em sentido estrito, que são os estatutários, eles são os comissionados e os efetivos. A diferença dos dois é que esse aqui não possui estabilidade e esse aqui possui estabilidade, o efetivo. Mas de resto, tanto o comissionado quanto o efetivo são estatutários e tanto o comissionado quanto o efetivo possuem cargo público. A diferença é que um possui estabilidade, o efetivo possui, e o comissionado não possui. Além também da contribuição do efetivo ser no regime próprio de previdência social, né, em regra, e o comissionado ser em regime geral de previdência social. E dentro do estatuto, muitas vezes, vai estar diferenciando os direitos dos comissionados e dos efetivos, mas o estatuto trata dos dois. Então, tanto um quanto o outro é estatutário e é tido como servidor público em sentido estrito. O comissionado, ele pode ser o servidor efetivo. O servidor efetivo pode exercer cargo em comissão, mas também pode pessoas de fora, que não têm vínculo nenhum com a administração, serem nomeados para exercerem cargos em comissão. E esses servidores nomeados para exercer cargo em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração, e eles, em regra, são para exercer função de chefia, direção ou assessoramento, tá bom? E os empregados públicos? Os empregados públicos são seletistas, não são estatutários. Eles têm um emprego público, não têm um cargo público, e sim um emprego público. E o vínculo deles é contratual, ou seja, eles têm regras de direito privado, né? Aqui eu ia ver uma coisa, mas tá certo. Eles possuem regras de direito privado, na maior parte deles. E aí, esses empregados públicos trabalham onde? Eles são os que trabalham no Banco do Brasil, na Caixa, na Petrobras. São pessoas que fazem concurso público igual aos servidores públicos em sentido estrito. Só que os servidores públicos em sentido estrito, eles atuam em pessoas jurídicas de direito público. Eu vou ter uma caneta ainda, vai melhorar essa letra. Eu tô com o mouse. Eles, então, eles estão vinculados a pessoas jurídicas de direito público. Por isso que eles são estatutários e têm cargo público. Já o empregado público, eles são seletistas e têm vínculo contratual. Por quê? Porque eles estão vinculados a pessoas jurídicas de direito privado. Então, embora eles façam concurso público, eles não têm estabilidade. Eles possuem FGTS, eles possuem tudo que o empregado privado possui, né? Se eles tiver alguma reclamação a fazer, tem que ir na Justiça do Trabalho. Só que eles só não possuem, a diferença é que eles têm que fazer concurso público e, claro, para mandar embora também não é fácil, né? Precisa de motivação. Embora nas sociedades de economia mista, existe algumas decisões da STF a respeito disso, que não precisa motivar só se a entidade exercer serviço público, mas nunca se viu também, né? Não é comum ver um funcionário do Banco do Brasil ou da Caixa ser mandado embora do dia para a noite. Então, não possuem estabilidade, são seletistas, mas eles fazem concurso público e isso faz o vínculo ficar mais forte, né? E os servidores temporários? Está previsto no artigo 37, inciso 9, que se tiver uma necessidade temporária de excepcional interesse público, pode contratar servidores temporários por prazo determinado e eles vão exercer uma função pública. E seu regime jurídico vai ser especial, eles vão ter um contrato especial de direito público. O artigo 37, inciso 9, é da Constituição, viu? Que está previsto isso.
Então, isso são aqueles médicos, enfermeiros que eu falei que na época da pandemia podem ser contratados porque tem uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Mas o fato deles serem contratados por prazo determinado não faz com que eles não sejam considerados agentes públicos. Eles são agentes públicos e são considerados servidores públicos em sentido estrito, sendo servidores temporários. Então, agentes administrativos, que são servidores públicos em sentido amplo, eles são divididos em servidores públicos em sentido estrito, que são aqueles efetivos e comissionados, estatutários, empregados públicos, que são aqueles seletistas, e os servidores temporários, que são aqueles que têm função pública e estão na administração devido a um excepcional interesse público. E os agentes honoríficos? Os agentes honoríficos são os cidadãos convocados para prestar serviços públicos relevantes ao Estado, de forma transitória e sem vínculo empregatício ou estatutário. Eles não recebem nada, mas podem receber compensações, como folgas no serviço. E eles têm, o exemplo é a função de jurado e o mesário eleitoral. Eles não são remunerados, são geralmente convocados, exercem serviços públicos relevantes, né, porque estão ali, né, na função de jurados, representando a sociedade, estão ali na função de mesário, auxiliando na forma democrática, né, que o Brasil tem de eleger um representante, né, de governo, os representantes do legislativo. Então, são funções relevantes e eles não são remunerados por isso, são funções transitórias, mas eles são depois compensados com folgas ou até mesmo no dia, com reembolso de almoço, com verbas indenizatórias. E os agentes delegados? Os agentes delegados é muito interessante. É aquele particular, pode ser uma pessoa jurídica ou física, que executam atividade, obra ou serviço público por delegação do Estado. Ou seja, o Estado pega e delega para aquela pessoa física ou pessoa jurídica um serviço que ele não está querendo prestar. Não é não querendo, mas que ele pode delegar, porque existem também as funções que o Estado pode delegar e as funções que são dele de monopólio. Mas para melhorar a prestação de serviço público, o Estado muitas vezes delega aquilo que ele pode para que haja eficiência na prestação do serviço. Esses particulares realizam por sua conta e risco essas atividades e sob normas, só que o Estado fiscaliza e dita as normas, tá? Mesmo que o particular exerça atividade por sua conta e risco, o Estado não deixa de fiscalizar e de dar suas normas. E esses particulares, eles são pagos pelos usuários do serviço público. Exemplo, concessionários de serviço público, leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos. Por exemplo, as rodovias, muitas vezes elas são pedagiadas. Mas por quê? Porque elas estão sob concessão de alguma empresa. Por exemplo, a Fernão Dias está sobre a concessão de uma determinada empresa, concessionária. Não está me vindo o nome agora. Não está me vindo o nome. Mas aí, isso é para quê? Para melhorar o estado das estradas, para melhorar o auxílio nas estradas, caso precise. E aí, quem que paga essas concessionárias? Quem está transitando pelas estradas, ou seja, os usuários dessas estradas. Então, aquela delegatária, no caso concessionária, está exercendo aquela função por sua conta e risco de cuidar das estradas do Estado e está sendo fiscalizada essa atividade que ela está exercendo pelo Estado e elas estão sendo pagas por quem está passando por ali, pelos usuários do serviço público. E leiloeiros também tidos como delegatários, tradutores, intérpretes públicos. Então, os agentes delegados são esses. É Arteres, o nome da concessionária que cuida da Fernão Dias. Arteres. Então, a Arteres é paga pelos usuários que passam por lá. E elas exercem aquela atividade por sua conta e risco e receberam a delegação do Estado para cuidar daquelas estradas.
E os agentes credenciados? Os agentes credenciados, eles representam a administração pública em determinado ato ou praticam alguma atividade específica. Eles recebem remuneração do poder público para fazerem isso. E um exemplo é o medalhista olímpico, quando chamado para representar o Brasil em algum evento. O exemplo já fala por si. Por exemplo, vai o Pelé representar o Brasil na abertura das Olimpíadas lá em Tóquio. Ele é um agente credenciado, está sendo remunerado pelo poder público para representar o Brasil lá fora. Ele vai estar representando a administração pública ou muitas vezes também praticar alguma atividade específica. Então, esses são os agentes credenciados. E agora, em bloco, nós vamos resolver alguns exercícios e aí sim finalizaremos a nossa explicação de hoje sobre agentes públicos. Agradeço muito a sua atenção, muito obrigada e tchau, tchau, até mais, até o próximo bloco.